Calma aí. E aí, pessoal, estamos aqui começando mais um episódio do nosso UCAcast, recheado aqui de professores, porque o nosso tema hoje é um tema muito interessante, importante para que a gente traga até a mesa, converse, discute e pense sobre ele, que nós demos o nome aqui de o sumiço dos professores nas escolas. Como assim o sumiço dos professores? Escola precisa de professor, né? Não dá para sumir. Mas nós vamos discutir aqui baseado em dados, baseados em censo, baseado em informação no ensino superior, baseado nas experiências que nós carregamos das escolas também. E por isso temos convidados aqui especiais hoje. Professora Letícia, que é da casa, nossa participante das nossas licenciaturas aqui da Faculdade Católica, doutora em letras, tem pertencimento à área. Professora Ana Luísa, que é uma convidada super especial nossa. Agradecer, inclusive, o pessoal da diretoria de ensino da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que liberou a professora a vir aqui. Ela é a dirigente de ensino da nossa regional, da diretoria regional de Marília, não é isso, professora? Isso mesmo, Chico. E o professor Reinaldo, que é um professor também que está aqui conosco, gravando disciplina aí. Aliás, a que você está gravando agora é gestão de sala de aula, né, professor? Exatamente, terminamos ontem. Aí, professor Reinaldo veio do Paraná, né? Exatamente, Curitiba. Então também uma experiência aí de um estado nosso vizinho, para que a gente possa trazer essa discussão, esse tema aqui na mesa e levarmos algo, que é a nossa proposta do UCAcast, levarmos algo de informativo, de conhecimento para todos os nossos alunos e qualquer pessoa que assista esse episódio, certo? Como é que nós vamos começar isso aqui? Quem quer começar falando? Ninguém? Eu vou jogar uma lá, então. Vamos lá, Chico. Vai lá, Chico, você começa. É o seguinte, a gente teve recentemente, e nós estamos ainda no mês do Dia dos Professores, né? Sim. Nós estamos ainda em outubro, estamos gravando aqui no finalzinho de outubro. A gente teve o censo do ensino superior de 2022 divulgado. E, claro, é um dado que nós acompanhamos sempre, né? Pela nossa característica aqui da faculdade. E os dados que mais chamaram a atenção foram os dados de ociosidade das vagas nas licenciaturas. Tanto nas redes públicas, nas universidades públicas, federais, estaduais, quanto nas privadas, ainda de forma mais significativa, porque são muito mais vagas. Só para a gente começar, Química e Física, áreas de exatas, são as com maiores taxas de ociosidade. Nas públicas, Física, 50%, vamos arredondar, porque 49,8% das vagas não foram preenchidas. Então, tá lá, a Universidade Federal oferece 50 vagas, por exemplo, e 25 foram as que preencheram, as outras estão ociosas. A Química, 46,4%, quase igual. E nas privadas, então, esse número vai para acima de 97% de vagas ociosas em Química e Física. Olha que dado, assim, muito significativo na nossa visão, né? E eu queria já colocar vocês na conversa. Por que os alunos não se interessam em fazer as licenciaturas, principalmente as de exatas, como a gente citou aqui? O que está acontecendo? Bom, vamos lá, né, Vamos lá, professora. Eu acho que a gente tem aí uma conjuntura de fatores, tá, né? Primeiro de tudo, eu entendo que há falta de políticas públicas no cenário nacional, né, neste nosso país, que privilegiem o magistério, seja ele de educação infantil, educação básica, ensino superior, enfim, o magistério como um todo. Então, o que a gente tem percebido, esse é um fator, né, aliado aí a outras problemáticas sociais nesse país tão grande que nós temos, né? Então, quando um estudante ele analisa as suas possibilidades de futuro, né, ele começa a pensar naquelas profissões que darão um retorno financeiro
mais imediato. E aí o que junto com o Estado. Exatamente, com todo um global. Né? E aí eu entendo que eles acabam se deparando com o magistério como uma das últimas opções de escolha de carreira. Então, entendo que falta, sim, políticas públicas que trabalhem, primeiro, com uma nova roupagem para a formação docente, acho que esse é um ponto-chave, né? Políticas de incentivo à docência, então a gente tem situações em outros países, inclusive, de bolsa de estudo para os alunos, né, que cursam as licenciaturas, um investimento maciço das carreiras de professor, né, porque a gente tem que ter o incentivo para o ingresso, mas o incentivo para a permanência, né, na carreira. Então, eu entendo... Nós temos um dado aqui, é legal o professor falar isso, um dado que eu anotei aqui na minha folhinha, abandono precoce da carreira. Perfeito, Olha só, perfeito, exatamente. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que pensar para que esse cenário seja mudado. E aí acho que é bacana pontuar que nós estamos agora, neste momento, traçando os rumos da educação nacional para os próximos 10 anos. Então, nós tivemos aqui em Marília, né, na última segunda e terça-feira, as discussões do CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, em que a gente discute desde o financiamento às instituições públicas, a questão da formação docente, educação básica, educação infantil, enfim, ensino superior, e as propostas elas são levadas de um conjunto, né, então são professores, diretores, supervisores e a sociedade civil que se organiza para discutir, levar um documento referência para que o Ministério da Educação, então, depois, articulando todas essas conferências nacionais, ele trace o Plano Nacional de Educação, que é o que vai reger as políticas públicas para os próximos 10 anos. E um dos assuntos que esteve muito em pauta era o acesso, a permanência ao ensino superior e depois o vínculo do ensino superior com a educação básica, né, professor? O licenciado poder ir para lá. Exatamente. Senão... E um dado, só para o professor Reinaldo falar, que eu achei interessante, e estava no começo da fala da professora Ana Luísa, que é o seguinte: desinteresse dos jovens pela carreira das licenciaturas. 53% que só é até 29 anos. E até 29, não estamos falando de 18, 20 não. Porque o que a gente vê aqui, né, Letícia? Sim. Nas nossas licenciaturas, é realmente todo mundo numa faixa superior aos 30 anos, né? Exatamente. O que a gente vê aqui bastante é um perfil de alunos que têm outras profissões, muitas vezes se inseriram na educação já com um outro diploma. É isso aí. E viram a licenciatura agora como uma forma de melhorar, né, de progredir na carreira, mas que estão trabalhando com a educação, que a gente tem, né, os habilitados, né, que a gente chama. A professora deu um nome aí, como é que é? Qualificados. Qualificado. Tem licenciado e qualificado, né? E esses são os qualificados. Mas eu gosto muito dessa coisa que a professora falou, né, disso que a professora falou, que a primeira coisa que a gente tem é as políticas públicas, né? A gente pensar em políticas públicas para as licenciaturas. Então, assim, nós temos essa questão, primeiramente, salarial. Eu acho que a gente não tem como fugir disso, né? Eu acho que essa é uma discussão que não é nova. Baixa remuneração. Né? Baixa remuneração dos professores, essa questão do ambiente da sala de aula, né? A alta carga horária dos professores. É assunto que está há muito tempo sendo batido, né? Desde a época que eu comecei a fazer faculdade, que não faz muito tempo, tá, gente? Não faz muito tempo, mas, né? A gente já conversava sobre isso, a gente já falava sobre isso, se repete há muito tempo e ainda não mudou, né? A gente ainda passa por isso, a gente ainda está discutindo isso ainda, não teve muitas mudanças, teve mudanças muito pequenas, então a gente passa a gestão governamental, a gente passa governo e as coisas assim andam um passo, volta dois, né? Daí a gente progride um passo, desce três, né? Mas uma outra coisa que eu vejo muito, e é um lugar que eu gosto muito de trabalhar, e vejo alguns alunos meus, inclusive, pesquisando, é o sentido que a gente tem sobre a educação. Né? Por exemplo, os nossos jovens, quando vão para as licenciaturas, na escola a gente já forma uma ideia do que é ser professor.
né? A gente carrega essa ideia do que é ser professor. E já é o exemplo para aquele aluno, né? Opa, nós já damos esse exemplo para os nossos alunos ali na educação básica mesmo, né? Ele já tem uma ideia do que é ser professor. Às vezes uma ideia bonita, às vezes nem tanto, né? Uma ideia muitas vezes interessante, às vezes nem tão interessante, mas se chega na formação, já é outra. Né? Você já tem uma outra concepção, ali já tem aquele choque de concepção, né? Aquele choque de ideia que já acontece muitas vezes ali, aquela desistência. Então já tem aquele choque de sentido do que é ser professor, daí você já tem aquela questão do salário, né? Não é legal ser professor. Eu vou sofrer tudo isso, você não vai ganhar nada, né? Já tem esse choque, né? E daí depois aquele que ainda consegue passar por essa barreira, né? Consegue muitas vezes entrar numa sala de aula como um professor muitas vezes substituto, né? Sim. Ou pega alguma aula lá, daí vai com a realidade da sala de aula, que daí já é um outro sentido ainda, né? Sim. Que não é aquele que ele teve no ensino médio, que não é aquele que ele teve na faculdade, que daí já é outro sentido ainda, que muitas vezes ainda causa muitas vezes a desistência também, né? De não conviver com o ambiente. Exatamente. Né? Então, assim, tem toda essa relação, né? Tem a relação realmente da estrutura, que realmente ainda é difícil para nós, professores, é complicado, e por isso a necessidade de nós, como professores, lutarmos. Não dá para ficar só na escola, né? É necessário lutar, não é só dar aula, né? É reivindicar, realmente lutar como sujeito, professorar mesmo, né? E tem que ter essa relação mesmo, essa relação de sentido, né? Que ainda é complicado. Não trago soluções. Não, Problematizo aí que realmente essa construção aí é complicada. E como os professores, né, esse envelhecimento também, que é um outro ponto, Sim. né? Porque como nós não temos jovens entrando, você tem ali um pessoal trabalhando ainda já há algum tempo, desde esse tempo que não acontecia nada, né? Até hoje, eles estão lá lutando com os professores. E talvez esse seja um dos sentidos que nós não estamos conseguindo passar aos alunos novos. Sim. Porque ele olha para aquele professor, às vezes já cansado de tudo Exatamente. isso. Às vezes já exausto com todas essas demandas. Ele fala, poxa, mas eu vou querer ser professor para ser igual a essa pessoa? Né? Então, aquele brilho no olhar em ser professor, talvez tenha um pouco de já perdendo diante de todo esse cenário, né? É um cenário. Nós não estamos falando que é um professor exatamente, uma escola, uma região, um estado. Não, nós estamos falando de um cenário generalista, né? E o que eu percebo é que muitas vezes os alunos até admiram o professor, é um professor que o inspira, que toca nele de alguma forma. A gente sabe que quando a gente está em sala de aula, tem diversas formas que você pode se eternizar num aluno. Mas a carreira em si chega como um entrave, né? A pessoa olha e sabe, porque não é fácil, é um cotidiano difícil. A gente sempre que vai falar sobre o que é ser professor, não é uma realidade simples. Existem muitas questões, como a gente está colocando aqui. Isso chega no aluno, porque o aluno está vivendo aquele cotidiano junto com o professor. Está no dia a dia, né? Todo dia. Sim. Eu acho que uma outra coisa que vocês colocam e que o professor fala muito bem dessa questão do sentido é a gente pensar, primeiro, que a docência é a única profissão que todos nós vivenciamos. Todos nós vivenciamos. Sem exceção. Né? Eu posso não ser advogada, não ser médica, mas ser professor eu já vivenciei. Em algum momento da minha experiência, da minha trajetória de vida, mesmo enquanto aluno, em algum momento eu fiz trabalho em grupo, eu expliquei para o meu colega. Brincou na lousinha em casa. Eu brinquei na lousinha, eu ensinei, não é? Então, a gente já vivenciou. Então, a gente já traz aí meio que cristalizado, né? Como o professor colocou na entrada na universidade, alguns conceitos. Acho que um outro ponto que a gente tem que levar em consideração é que a docência, ela tem um aspecto que ela foi construindo e se moldando
mudando ao longo do tempo. Se a gente pega a história da educação do nosso país, né? Quando a gente tinha toda a escolarização dos indígenas, depois a gente tinha os filhos das pessoas mais abastadas indo estudar fora do país, depois quando Dom Pedro coloca, né, a situação de que teríamos que ter vilarejos e as escolas, e aí é que nasce o dia 15 de outubro, a essência do 15 de outubro, que depois lá na década de 60 vai se formalizar como o dia do professor. Tudo isso vai moldando essa característica. E os dias de hoje, eles perpassam pelo sentido, pela ausência de políticas públicas, pelo desconhecimento da carreira, porque ser professor é a ponta do iceberg. Né? É a ponta do iceberg. A gente, você faz o quê? Você só dá aula, né? A gente escuta. Mas é só o começo, porque você tem todo um trabalho. Você trabalha ou só dá aula? Exatamente. Eu já ouvi muito isso aí com na minha certeza, vida. eu também. Né? Mas tem todo um trabalho de formação, de pesquisa, de evolução na carreira. Né? Nós temos as especializações, o mestrado, o doutorado, que isso vão agregando valores, né? E acabam trazendo adicionais, complementares, inclusive financeiros mesmo, para a carreira docente. Então, eu também percebo que tem a questão do sentido, a questão das políticas públicas e a questão de um desconhecimento do que é a carreira docente. Porque a gente, às vezes, fica com essa visão, ele só vai lá dar aula, ou então aquele professor que dá aula em vários lugares, dá na particular, dá na pública. 3 períodos por 3 dia. períodos. Os de exatas nem se fala, né? Porque tá faltando. Exatamente. Né? Mas, professor, ainda também, desculpa, professor, mas mesmo. ainda também, os de humanas não são muito diferentes, Não. Né? A gente ainda trabalha, eu particularmente trabalho com o pessoal da área de artes, né? Os de artes, muitas vezes, a necessidade de lecionar e ainda, por exemplo, tocar à noite, né? Então, assim, para essa complementação de renda, né? E eu gosto muito dessa fala, professora, que você colocou, que muitas vezes, eu acho que muitas vezes, talvez um gesto de solução para compreendermos isso é encarar que talvez realmente a nossa profissão, principalmente neste momento, é isso mesmo, né? É encarar que ela é uma profissão de luta, de constante luta, que a beleza dela está neste momento de busca, né, de enfrentamento, de buscar soluções, de buscar... eu acho que a beleza, talvez não seja... Talvez a gente não pode, obviamente, romantizar o negócio, dizer que tá belo, mas também a gente não pode chegar aqui para os nossos estudantes e falar, não, gente, tá horrível, Não vão ser professor, não. De jeito nenhum, gente. Vão sim. Não, eu adoro o que eu faço, né? Acho que todos nós aqui. Eu adoro, imagino que nós adoramos, porque nós não estaríamos aqui, né? Com certeza. Ser professor é uma das coisas mais belas que existe, gente. É uma das coisas mais gratificantes que existe no mundo. Você sabe, Reinaldo? Eu me arrepio quando eu falo. Assim. Você falando isso daí, eu tenho um discurso que o pessoal às vezes acha que é meio pejorativo, meio forte, assim, quando a gente vai contratar pessoas aqui para a faculdade, né? Para trabalhar na área acadêmica, na tutoria, na coordenação, como docente. E aí, tem pessoas, assim como nas escolas, que vêm às vezes sem a formação de licenciado. Eu vou contratar tutor para engenharia, são engenheiros, né? Vou contratar para gastronomia, são formados em gastronomia, e por aí vai. E aí eu falo assim na entrevista, já. É verdade. Não é? A Letícia ouviu isso de mim. Fala assim, para entrar na educação, você saiba que tem 2 certezas. Eu brinco com eles. Uma, você nunca mais vai sair. Por conta disso que o Reinaldo falou. Que é apaixonante. A gente se encanta, aquilo alimenta a gente. Eu falei a segunda, você nunca vai ser rico. Mas é uma consciência que ela é fundamental para você entender. Poxa, você tá ali e não é só a parte financeira, mas todo esse resto é o que nos alimenta. É o que nos faz acordar todo dia e falar, vamos continuar lutando pela educação, porque a gente acredita nisso. Então, é mais do que uma profissão. É mais do que uma profissão. Ela tem todo um contexto social, espiritual, de tudo.
Quase que ideológico. Exatamente. Eu acho que talvez a gente pode ampliar essa ideia de riqueza, né? Isso talvez que eu a tô gente falando. não vai ser rico se a gente entender essa questão de riqueza. A questão não ser financeira. material, financeira, mas eu acho que a possibilidade. Mesmo porque eu acho que até o ato de ensinar, né? Infelizmente a gente. Essa ideia capitalista, né? Veio pegar a ideia de ensinar. Infelizmente a gente ainda está com essa ideia de ensinar como eu ensino. Eu estudo para quê? Eu estudo para conseguir uma profissão para ganhar dinheiro, né? E ensinar é muito mais que isso. Ela também é para isso, mas ela é muito para além disso, né? Nós ensinamos para a vida, nós ensinamos para viver, né? Nós ensinamos para se relacionar com as pessoas, nós ensinamos para as pessoas conseguirem para se instruir, para conhecer, para ter relações, né? Relações com o mundo, relações com as pessoas. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que gente? Eu acho que o professor, além de ensinar, eu acho que a gente tem que entender hoje que ser professor é ensinar e lutar. Boa fala, e me lembrou muito Paulo Freire, isso, né? Claro. Quando ele diz que a palavra professor e a palavra profeta, elas vêm da mesma raiz etimológica. A diferença é que o profeta prevê o futuro e o professor o constrói. Né? Então, quando o professor diz ensinar tem a ver com estabelecer relações, tem a ver com querer mudanças. Ensinar, ele tem a ver com transformação social. Né? E aí é o quê? É a construção do futuro. Então, acho que essas questões, elas perpassam, sim, por um desejo, por um carinho, por um lado que é o lado dos afetos, né? Mas sem esquecer que antes de ser vocação, ela é uma profissão que, sim, precisa ser bem remunerada, que dá trabalho, assim como um médico, um juiz, um veterinário. E dá o trabalho extra classe, que não é só na classe, sim, o pessoal também tem isso, né? Não é só aquele momento da aula. E agora mais ainda, porque eu acho que a pandemia, ela diluiu essas fronteiras, né? A gente outro dia estava brincando um pouco com essa ideia, né? Antes da pandemia, você tinha os horários e a coisa acabava. Pós-pandemia, a gente tem quase um professor delivery, né? Porque a todo momento é a mensagem, é a ligação, é a conversa. Né? Então, ela também redesenha os contornos da docência nesse sentido. Né? Mas acho que voltando aí um pouco ao que o Chico trouxe no começo, e que é um tema extremamente pertinente, o sumiço dos professores, eu acho que é isso. É o sumiço desta profissão que precisa ser privilegiada e resgatada para que a gente, de fato, tenha uma transformação social no nosso município, no nosso estado, no nosso país. E como é difícil, né, professora, a gente ficar esperando, como o Reinaldo falou, tem muita gente esperando faz tempo aí, essas mudanças de políticas públicas ou governamentais, né, porque a gente depende deles. Então, acho que talvez um caminho que a gente possa estabelecer, tô falando nós aqui, sem pretensão de mudar o Brasil nem mudar o mundo, mas nós, levar todo esse lado mais carinhoso, educativo, de transformação social, de compartilhar tudo isso, para que as pessoas gostem e tenham prazer em fazer isso. Porque a gente, como falamos aqui já, nós temos a nossa alegria, a nossa remuneração maior é com o ato da profissão e não com a remuneração que ela nos dá. Então, talvez seja um caminho de levarmos a essas pessoas e entender, poxa, você quer ser feliz? Porque ser feliz não é ter dinheiro, é diferente. E a gente encontra caminhos para ganhar dinheiro fora da educação. Não, né? Então, a educação ela vai trazer outro tipo de enriquecimento cultural, social, no conhecimento, e isso é muito prazeroso. Quando a gente encontra prazer nisso, a gente muda o nosso olhar, o ponto de vista para o mundo, para a vida. Mas, Chico, sabe que você está falando de mudança, né? Nós sabemos que as mudanças sociais, não dá para esperar as mudanças sociais acontecerem. Elas só acontecem a partir do movimento dos sujeitos. Claro. Né? Nós sabemos que direitos sociais, mudanças sociais, né? Só foram alcançadas através de lutas dos sujeitos. Né? Não houve Precisamos olhar para isso, né? Não dá para esperar. Não houve uma boa intenção
né, um olhar de cima para esses sujeitos. Olha como eles são maravilhosos, como eles são importantes, como eles são legais, vamos dar direitos a eles. Não, os direitos sempre, né, historicamente, foram alcançados através de muita luta, né? Porque quem sabe é quem está na ponta, né? Tá ali no então, dia assim, é o que nós só vamos alcançar a partir de quando nós, professores, nos compreendemos enquanto sujeitos de valor na sociedade e lutarmos por esses direitos. Então, assim, o convite que nós fazemos aos futuros professores é que venham, né? E aquilo que a gente estava conversando, né? Não dá para esperar que a profissão mude e que ela seja atrativa. Nós temos que entrar na profissão, né? E transformá-la, lutar para que ela seja convidativa e atrativa, né? Mudando muita coisa, né? Transformando ela desde dos documentos fundamentais da nossa profissão, né? Organizando que sim, precisa ser debatido, precisa ser reorganizado, né? E a estrutura política, né? Sempre. A sociedade muda, a educação muda. A educação é uma ciência social e ela muda com a sociedade, né? Isso mesmo. E aí também a política pública educacional, né? Então não dá para esperar. Por isso que a gente... O meu convite é, licenciandos, estudantes, venham não esperem. Façam. Né? Não esperem, se formem, vamos atuar, se graduem, venham para as salas de aula e lutem isso aí. Para que a nossa profissão tenha o reconhecimento, que ela o merecido reconhecimento. Se nós esperarmos, né, se nós sentarmos, nós ficarmos nas nossas salas de aulas, esperando a boa vontade de alguém, esse alguém não existe. E não esse alguém somos nós. E isso também, né, Reinaldo? Muitas pessoas podem levar para um lado assim muito radical ou revolucionário da coisa. E não é na marra, não é na força, não, né? É no diálogo. No agir. É um processo dialógico. É na atuação do professor, modificar realmente as coisas, né? Então é nesse sentido que eu acho que a gente tem que enfatizar, porque muita gente vai pro lado, às vezes, revolucionário, vamos lá dar tiro em todo mundo. Não é isso, não, é um processo dialógico. Exatamente. É um processo dialógico. Nós estamos falando de educação, né? Não estamos falando de guerra. Importante, né, a gente pensar também que o professor também é uma ponta do sistema educacional. Exato. Atrás dele tem muita gente trabalhando e muita gente que precisa ser mobilizada também, né, para que essas mudanças ocorram. O estar em sala de aula é uma parcela muito pequena do que é realmente ser professor. Eu vejo que no ensino superior, uma curiosidade, não sei vocês, mas eu tenho referências muito mais de querer ser professor na minha vida por professores que eu tive no ensino superior do que na educação básica. Sim. Olha que interessante. É uma reflexão para a gente fazer, né? Diante de todo esse sistema que nós estamos falando e de todas essas condições, né, que nós estamos falando da educação básica, a gente vai se inspirar, às vezes, no ensino superior. A olhar para aquele, puxa, olha que professor bacana, acho que eu podia ser professor também. Então, que a gente possa trazer isso para as escolas, porque aí você tem o aluno já querendo ingressar para a licenciatura. Porque senão ele vai ser um bacharel, né, e vai fazer qualquer outro curso, e aí depois, como a Letícia falou, entrei na educação lá porque tinha afinidade, me chamaram, agora eu quero ser um licenciado. Mas isso vira uma questão só depois dos 30, 40, 50 anos, talvez. Por isso que eu acho, Chico, que quando no ensino médio, e a gente está vivendo aí um movimento de mudança, né? Quando não vai, né? Vai, muda aqui, volta ali, né? A gente viu agora recentemente a minuta que o MEC apresentou, né? Então, nesse contexto, nada melhor do que quando a gente for discutir os projetos de vida dos nossos estudantes do ensino médio, que a gente apresente a eles um leque de possibilidades. Pelo menos ofereça. Exatamente, um leque de possibilidades. E aí eu também vejo com muitos bons olhos a parceria Educação Básica e Ensino Superior, porque as feiras de profissão das diferentes instituições de ensino superior, elas são ali as borbulhas para que aquele aluno também veja as outras possibilidades, né? Então, essa conjuntura eu acho que é super importante.
Acho que esse é um ponto legal para a gente trazer. E um outro ponto é o aluno perceber que aquela profissão que ele está tendencioso a escolher, ela tem perspectivas. Então, quando a gente tem concursos públicos acontecendo, instituições privadas fazendo seus processos seletivos para a chamada de docentes, isso mobiliza essa grande engrenagem que começa lá com o estudante do ensino médio decidindo a sua profissão, o ingresso na universidade e o pós-universidade, que é a entrada no mercado de trabalho. Né? Então, nesse sentido, eu acho que é muito relevante a gente pontuar as iniciativas que a gente tem no nosso país. O estado de São Paulo, ele é um estado locomotiva da nação e nós ficamos aí há mais de 10 anos sem concurso público para os professores. Então, nós tivemos esse ano um concurso público que levou aí a mais de 290 mil inscritos, né, para cerca de 15 mil vagas distribuídas aí nas 91 regiões administrativas do estado. Então, eu acho que essa conjuntura, essa articulação da política pública com a universidade, com a educação básica, ela ajuda a que o estudante ou aquela pessoa que tem interesse na docência fala, nossa, tem caminhos, tem possibilidades de inserção. Eu posso falar um caminho para esse pessoal? Sim. Que a escassez sempre gera uma renda, com certeza, uma valorização. Com certeza. E nós estamos falando do quê? De escassez de professor. Não vai ter outro caminho, não vai ter, a não ser valorizar o professor. Então, para quem está pensando hoje numa profissão, não vou ser professor porque não vai ter futuro, vai ter muito futuro. Eu estou no ensino superior há 15 anos, né? E a gente vê ciclicamente alguns cursos. Poxa, agora está faltando engenheiro, vai todo mundo para engenharia, aí superlota a área, e aí começa a formar engenharia, não dá mais dinheiro, porque está todo mundo ocupando as vagas. Aí outro, agora está não sei o que, arquitetura, agora está medicina, agora está enfermagem. Da licenciatura a gente nunca ouviu isso. Mas agora é o momento. Porque nós falamos aqui no pré-podcast, né? A gente tem sempre uma conversa anterior. Existem já pesquisas divulgadas e tudo mais do tal do apagão de professores perto de 2040. Sim. Gente, parece tão longe? Não. É 15 anos. Sim. É o tempo de você se formar em 4, 5 anos e iniciar a carreira. Daqui 10 anos você vai estar sozinho na escola. A gente já vê isso aqui no estado de São Paulo. Como a professora falou, que é um estado privilegiado, né? Na federação aí no Brasil. Escassez de professores de exatas. Então, quando você encontra algum, todas as escolas querem contratar o cara e vai trabalhar todos os períodos do dia. Sim. E isso pagando quanto ele pedir. Olha só, no particular. No público ele vai entrar dentro, claro, da coisa, mas no particular ele vai ter uma valorização enorme, porque não tem. Ou eu pago para ele ou não tenho. Chico, teve um dado do censo que eu achei bem interessante, que fala que faltam tantos profissionais licenciados, que ainda que todos os profissionais que se formaram em 2020, 2021 estivessem dentro da sala de aula, não enchia. Ainda faltariam vagas. Aí, ainda sobrariam vagas. Sobrariam vagas, não teria porque não teria profissional licenciado, que são os profissionais que vão, de fato, né, entender os processos de aprendizagem, porque é óbvio que a gente precisa dos qualificados, né, dentro de sala de aula, porque o aluno precisa ter aulas. Mas a gente que faz as licenciaturas, a gente tem uma formação para a docência. Isso não pode ser desconsiderado também. A gente tem toda uma formação para entender como é o currículo educacional brasileiro, quais são as diretrizes que movem, né, a educação brasileira, entender os processos de evolução também. As práticas didáticas, exato, né, metodológicas. A prática metodológica, didática, enfim. E a gente sabe, se você é um engenheiro que está dando aula de matemática, você se formou em engenharia. Você tem conhecimento, tem afinidade, tem aptidão para isso. Mas esse estudo pedagógico, né, ele é necessário até para pensar nessas mudanças, nessa luta pelas melhorias. Porque a gente entende melhor o funcionamento, a engrenagem, né? Perfeito, professora. E acho que isso é um diferencial, isso é um grande diferencial da licenciatura, porque a gente vai trabalhar com a construção daquele conhecimento, seja arte, educação física, matemática, né, com aqueles conceitos, mas a gente vai trabalhar com a didática, com
o como o aluno aprende, porque ensinar uma criança de 4 anos é um jeito, um adolescente de 14, 15 é outro, e um adulto é outro. São processos diferentes de funcionamento, né? Então, a licenciatura, nesse sentido, ela tem esse olhar mais abrangente, que a gente tem sim os conceitos, os conteúdos, aquilo que é a essência, né, dos nossos saberes, mas ela também trabalha a articulação desses saberes com aquele público. Sim. E aí a gente percebe o que você trouxe, né, com muita força. No estado de São Paulo, nós temos os docentes que são os habilitados, que são aqueles que fizeram a docência, aquela licenciatura, né, educação física, arte, matemática, português, e os qualificados neste momento, que é aquele que tem a área correlata. Então, vou dar um exemplo. Um professor, ele pode ser habilitado em matemática e ele pode ser qualificado em física, por exemplo, né? A gente também tem os bacharéis, que é o caso. Então, eu tenho um engenheiro que não tem as matérias pedagógicas, então ele é um bacharel em matemática ou em física. Enfim, a gente tem uma deliberação do Conselho Estadual de Educação que regulamenta a carga horária e o que é possível dependendo daqueles cursos. E o que a gente sente necessidade é fazer um trabalho de formação continuada com esse público, trazendo o quê? As matérias pedagógicas, a gestão de sala de aula, como o aluno aprende, as questões dos relacionamentos interpessoais, das habilidades socioemocionais, né? Para quê? Para que aquela atuação dele seja o mais qualificada possível. É o que eu tenho, né? Eu preciso pelo menos formar ele. Exatamente, né? Perfeito. E nesse ponto aí, é muito importante que a gente lembre desse dado, porque quando vai se deixando isso normal, vai ficando uma coisa comum e não vai se privilegiando os concursos, por exemplo, como a professora falou, 10 anos sem concurso. E vai entrando esse pessoal, a escola se acomoda, a direção se acomoda, os próprios docentes se acomodam, eles não vão atrás da licenciatura, ele está com coisa garantida, pegaram pelo pescoço porque não tinha professor, eu vou ter carga horária aqui o quanto eu quiser. Exatamente. E aí a gente vive, então, um processo de descontinuidade dessa licenciatura em sala de aula, que é o ensinar, na formação nossa aqui, falando como ensino superior, nós estamos ensinando a ensinar. Sim. Isso. Olha só, ensinando a ensinar. E o cara que faz o bacharel, né, que ele é um bacharel, que fez o bacharelado, ele não teve o processo de ninguém ensinar. Ele não vai aprender a ensinar, ele vai aprender a executar. Isso. Ele vai adquirir conhecimento técnico e executar aquilo na profissão, porque você forma um engenheiro para ser engenheiro, não para ser professor de matemática. Olha Exatamente. Só a diferença. Então, aí você tem todo um retrabalho, né? Você tem um trabalho lá da diretoria de ensino, por exemplo, na formação dessa galera, uma formação contínua, para ele poder render melhor em sala de aula. E aqueles que se afinizam, ótimo, eles vão gostar, vão procurar a licenciatura, como a gente falou aqui, né? Mas muitos outros vão se acomodar naquilo ali. E nós vamos continuar esse ciclo até quando? É muito interessante a gente pensar nisso, que não dá para desconsiderar e desprezar, né? A licenciatura, gente, né? Então, a licenciatura é um processo, é uma formação extremamente importante, né? Inclusive ontem, durante essa semana, né? Nós tivemos essa semana, foi um processo bem legal, que nós trabalhamos na disciplina Gestão da Sala de Aula, que é uma disciplina bem focada para a licenciatura, né? Inclusive, que traz essas características que a professora está falando aí, né? Esse olhar para os públicos diferente, né? Qual que é a metodologia que eu vou utilizar ou não vou utilizar para esses públicos, como trabalhar isso em sala de aula, enfim. Isso é muito importante, né? Inclusive a gente estava falando, uma coisa por exemplo, a gente estava brincando com o Pedro, o Pedrinho, né? A gente estava falando, o Pedro também estava falando, Pedro, ali você... O Pedrinho tá ali, ali o Pedro ali, ó. O Pedro estava falando que ele tem formação em teatro, né? Eu falei, minha formação também é licenciatura em artes cênicas, né? Só que daí eu estava falando, olha, o Pedro ele tem um olhar para o cenário, né? Para a iluminação,
E eu tenho um olhar para cenário e iluminação que é um olhar da escola. Né? Quando eu vou olhar para a iluminação, eu penso como que eu vou trabalhar isso com o meu aluno em sala de aula. Que é diferente do olhar, por exemplo, que o Pedro estava fazendo naquele processo ali, que era o processo profissional, para aquele momento, para uma gravação, né? O que eu aprendi durante a minha faculdade, que era uma licenciatura em artes cênicas, como que eu vou trabalhar, por exemplo, iluminação, como que eu vou trabalhar figurino para uma prática teatral dentro de uma sala de aula. Eu não sei fazer o que o Pedro faz, e nem o Pedro sabe fazer o que eu faço em sala de aula. Né? São olhares extremamente diferentes. É isso que você estava falando, assim. O olhar do engenheiro é um outro olhar, é um outro lugar, né? A licenciatura é extremamente importante, né? E daí eu venho de novo para o sentido, professoras. Quando eu entro em sala de aula, eu estou gerando sentido, né? Eu estou gerando sentido. Então é muito importante saber o que eu estou fazendo. Né? Muito importante saber o que eu tô colocando lá. Então, se eu não tô sabendo que muitas vezes eu sei tudo de iluminação. Eu sei, né? Tô falando da minha área agora. Eu sei tudo de iluminação. Mas se eu não sei dar sentido àquilo em sala de aula, no contexto da sala de aula, naquele contexto de sala de aula, o que vai ficar para aquele grupo, né? O que vai ficar daquilo que eu tô ensinando? Aí vem a pergunta: o que vem primeiro? É o desinteresse do aluno pela aula ou o desinteresse, né? Do professor. Ou uma aula que poderia ser mais mobilizadora. Porque a gente costuma, você ouve nas escolas, a gente, pelo amor de Deus, aqui não é crítica, gente, nós estamos falando tudo em constatações e nada pessoal. Mas a gente vê falando, os alunos estão desinteressados, né? Os alunos não... Mas o que veio primeiro? Veio esse desinteresse dos alunos ou veio talvez uma falta de sentido dos docentes em sala de aula que geraram o desinteresse do aluno? Isso. Então, assim, são perguntas que nós, educação, precisamos fazer. Isso mesmo. Nós não podemos fingir e colocar sempre a culpa no terceiro. É a sociedade, é o aluno, é a parede da escola. Será? O que nós temos a ver com isso, o desinteresse, né? Vamos chamar aqui a bagunça, né? Aquilo que a gente chama de desinteresse do estudante, às vezes é uma denúncia sobre muitas vezes o que está acontecendo. Né? É um indício de que, tem alguma coisa aí que não está legal. Porque muitas vezes a gente tem professores extremamente bem formados, né, em sala de aula, com doutorado, pós-doutorado, uma formação inquestionável, mas que tem toda essa dificuldade, né, de lidar com a sala de aula, né, que muitas vezes produz outros sentidos não tão interessantes para esses estudantes. Isso. Né? Então, né, eu acho que a indisciplina muitas vezes na sala de aula, ele é indício. Você sabe que eu descobri isso daí depois que eu estava no ensino superior? Sim, Porque eu era indisciplinado. Não, a gente tá falando aqui, né? Eu tive muitos comportamentos assim, de não agressivo, não de briga, de violência, mas de distração, de conversar, de risadinha, de brincadeira, em que me fazia, muitas vezes, ser expulso da sala de aula, né? Ia pra diretoria. Ia pra diretoria, essas coisas todas aí. Sim. Eu convivi com isso muito tempo. E depois que eu entrei na educação lá, cara, quantos anos depois? Porque eu sou um bacharel, eu também não vim da licenciatura. Fui entrar no ensino superior por conta da minha área de atuação. E aí depois eu falei, olha, aquilo que acontecia comigo era um desinteresse por conta de uma aula que não fazia sentido, que era monótona, que era enfadonha, e que não me prendia. Quando tinha aula boa, não acontecia isso. Olha só. Eu gosto de pensar, por exemplo, a indisciplina como um discurso. A indisciplina é um discurso. Ela está dizendo alguma coisa. Nós não estamos também aqui culpando, né? Nós não estamos dizendo que o professor é culpado pela... Não. Gente, a gente não está colocando o professor aqui como bode expiatório. Mas a indisciplina, ela é um discurso que está dizendo, poxa, né? Será que talvez nós não estamos aí, né? Não é necessário repensar a metodologia? Isso. Né? Será que talvez não é necessário repensar o espaço? Né? Talvez não é necessário repensar o número de alunos em sala de aula? Né? Não é necessário repensar... Enfim, né? Tem vários atravessamentos. Conteúdo, né? Coisa, né? Tem várias coisas aí que eu acho que esse discurso, por exemplo, né? Da indisciplina, ela tá falando, ela tá literalmente, né? Gritando
gritando. Ela tá literalmente gritando ali nos nossos ouvidos que tem alguma coisa aí que não tá certo. Vamos explicar direitinho, né, Reinaldo? Tanto eu quanto você estamos falando aqui de professor. De novo, gente, nós estamos aqui trazendo uma reflexão para nós mesmos. Claro, né? nós somos professores, professores, o nosso papel, né? O nosso papel, a nossa responsabilidade dentro desse Claro, contexto todo. Existem outras condições? Claro que existem. Claro. Mas nós temos que pensar na que a gente pode controlar ou pode mudar, né? E acho que um ponto que vocês trazem, né, nessa questão da indisciplina como um discurso, né, com essa falta de sentido, talvez tenha a ver também com esse repensar da docência e do seu papel ali na frente, né? A gente tem visto muito muito dentro do cenário educacional, diferentes estratégias, uso de metodologias ativas, diferentes espaços. Isso tudo também vai caracterizando o próprio ser professor com outras estruturas. Se a gente pega 20 anos atrás, talvez tempo em que nós fomos alunos, não é? Quantas vezes a gente tinha uma aula, por exemplo, que o professor saía da sala de aula? Poucas, né? Mas aquele que saía te marcava. Aquele que você fazia um passeio te marcava. Hoje a gente tem o uso da tecnologia a nosso favor. A gente tem a possibilidade de pensar a escola como um grande espaço educativo. Lugar de aluno não é só a sala de aula, qualquer espaço é espaço de troca, de diálogo. Então, isso também vai revestindo esta profissão com outras características, né? E de se repensar. Porque se antes a gente tinha uma figura de um professor que falava e os alunos que escutavam, cada vez mais a gente tem uma figura de um professor que faz a mediação dos processos, que estabelece pontes, que faz convites, né, no sentido de convidar a adentrar aquele conhecimento. Então, acho que tudo isso tem a ver com essa nossa discussão inicial, que é pensar esta profissão que se faz e que se constitui na prática, né? E que se modifica com todo um contexto social, político, ideológico, mas também de avanços tecnológicos que o nosso país vai caminhando. Né? Professora, eu queria pegar só rapidinho essa palavra prática. Eu acho que isso é tão importante, porque a gente encontra ainda, né, não sei na experiência de vocês, mas a gente encontra muito faculdades, universidades, com programas de graduação, pós-graduação, stricto sensu, mestrado, doutorado, de pessoas falando sobre educação, sobre sala de aula, que nunca estiveram em sala de aula. Como é que nós vamos, né, utilizar isso que é uma profissão prática, como a professora Ana Luísa acabou de falar, é uma profissão da prática, do dia a dia, da sala de aula. Como é que você vai ensinar alguém a estar na sala de aula sem nunca ter dado uma aula? Então, isso é uma reflexão também para nós, dessa parte estritamente acadêmica, que não se vincula com a prática e se distancia dela. Você se distancia dela. Se você não está vivenciando a escola, como é que você vai falar para mudar uma coisa dentro da sala de aula? Então, você acaba se distanciando de uma realidade, de uma vivência docente que é prática. Na verdade, né, Chico, acho que pesquisa e docência, elas precisam caminhar de mãos dadas. De mãos dadas. Porque quando eu ensino, eu pesquiso sobre o meu ensinar. E quando eu pesquiso sobre o meu ensinar, eu também crio conhecimento. Né? Então, a gente às vezes tem uma concepção talvez um pouco aligerada, de que quem produz conhecimento é o ensino superior e não a educação básica. Pelo contrário, educação básica produz tanto conhecimento quanto. Talvez as estratégias de formalização ainda não estejam tão bem desenhadas, né? Mas toda vez que um professor senta para preparar a sua aula e ele pensa, nossa, olha, o Chico, ele tem essa dificuldade, então deixa eu pensar como é que eu vou adaptar a minha aula para ele. Nós estamos fazendo pesquisa. Quando eu trago diferentes fontes, nós estamos fazendo pesquisa. Né? Então, acho que esse é um ponto. E ter essa clareza, isso é uma questão de maturidade pedagógica, eu costumo brincar, né, da gente ter clareza dessa profissão e do quanto ela é relevante, importante, necessária para mim e para o outro. E o que o meu fazer cotidiano,
ele é permeado o tempo inteiro pela construção de conceitos, né? Pela construção de conhecimento. Talvez eu não saiba o nome do autor, talvez eu não formalize isso em forma de um artigo científico, mas é produção viva, borbulhante de conhecimento. Até porque você tem salas de aulas diferentes, com turmas diferentes, com contextos diferentes, para trabalhar o mesmo conteúdo. E só nesse jogo de você fazer essas adaptações e entender o que vai ser mais produtivo, o que vai chegar ali, com qual metodologia você vai usar em diferentes ambientes e salas e contextos com o mesmo conteúdo. Só isso já é uma grandíssima pesquisa, né? O mesmo conteúdo ele é o ponto de partida, né? Mas a gente sabe que as especificidades, elas sempre vão atravessar a prática docente, né? Você pode pegar 3 salas com o mesmo conteúdo que não vão ser 3 aulas iguais. Você vai ser questionado pelos alunos, você vai chegar num ponto mais específico em um, em outro, enfim. Mas é muito interessante como a gente vai se moldando, né, na prática, a partir dessas pesquisas, dessa busca, né? É sempre surpreendente como as coisas se desenvolvem. Aí vem um conceito que agrega bastante essa discussão, que é a praxis, né? Sim. A ideia de praxis pedagógica, né? Porque o professor tem que ter essa união, né? Porque daí o professor que também trabalha com a prática, sem olhar para a pesquisa, né? Sim. Sem olhar para o relato de experiência. Que vem Isso, essa exatamente. pesquisa, o relato de experiência dos seus pares, né? O relato de experiência organizado também fragiliza, né, a sua prática, porque uma prática não organizada não é uma prática coerente para a educação formal a qual nós nos propomos a trabalhar, né? Aí então, seria só replicar técnicas, sem fundamentação. Né, sem a fundamentação. Então, o professor é aquele realmente que está dialogando aí com a área de conhecimento, com a pesquisa, né, com a realidade do local onde ele trabalha. Daí a necessidade de conhecer muito o local onde ele trabalha. E eu gosto muito de trazer, novamente, a gente estava falando do Freire, né? De junto com a prática, a gente pensar na amorosidade. Sim. Né? Que na amorosidade, eu gosto muito do termo amorosidade, que não é essa coisa romântica do amorzinho, ai, que bonitinho, tadinho do meu aluno. Não. A amorosidade que o Freire vai trabalhar é aquela amorosidade, né? de um reconhecimento, né? Uma coisa de saber, de feedbacks, né? Aquela coisa professor mesmo, né? Não é uma amorosidade romântica, né? De passar pedagógica, a mão. né? É uma amorosidade, até complicado, né, de definir a amorosidade a partir desse conceito. Mas, enfim, é você compreender os limites, né? Até onde o seu aluno pode ir mais, até onde ele precisa né, compensar mais, enfim. Então, a prática pedagógica é muito importante. E daí uma coisa muito que a professora estava falando agora, a gente tem muita discussão agora, essa questão, né? Será que com a tecnologia, a profissão do professor vai acabar? Gente, como que a profissão do professor hoje, né? Diante disso, a gente está falando aí desse professor que realiza links, né? Que não é mais o centro do saber. Vocês estão percebendo como nossa profissão é tão mais importante do que na época em que se compreendia o professor como a centralidade do saber. Detentor do conhecimento, né? Vai passar ali. Que depositava, né? Que depositava. Não, cara, hoje é muito mais difícil ser professor. Né? Dialogar, possibilitar diálogos, possibilitar pontes, né? Realizar bons feedbacks, né? Olhar, lugar, fontes de informação e dizer, olha, essa fonte, essa é questionável, vá para outro caminho, vá por aqui, por aquele. Porque esse hoje, compreendo eu, né, na minha perspectiva, que hoje esse é o papel do professor. Né? Eu acho que hoje a demanda que nós temos como professores muda, ela vai mudar, e sempre mudou, mas hoje a demanda nossa é oferecer caminhos, né, possibilitar links. É muito mais complexa. Até porque o acesso, né, Reinaldo, mudou tudo isso. Né? Mudou, o acesso à informação de forma geral, tanto para o conhecimento bom, quanto para qualquer coisa, tudo. Mudou. Na nossa época, né, faz pouquinho tempo, gente. Sim. Mas o professor tinha um livro que ele seguia
E Pronto, muitas vezes acabou. você tinha que comprar aquele mesmo livro, ou às vezes você nem tinha. E era a única fonte que você tinha sobre o assunto era aquela. Exatamente. Que era o que o professor estava trazendo. E a pesquisa nas enciclopédias. Nas prática. enciclopédias, conhecer. E por aí, então você tinha muita restrição de informação, de acesso. Sim. Hoje, o acesso está na palma da mão aqui. Com certeza. O pessoal está o tempo todo, e aí, como o Reinaldo falou, muitas vezes sem filtro. Alguém falou uma coisa em 1 minuto lá, e você acredita naquilo sem saber da origem, sem saber de onde veio, sem saber o porquê. Sem saber... Então, o professor, ele entra como um elemento fundamental nesse contexto social de hoje. Social, não só educacional. Porque ele vai te direcionar, não aquele conteúdo que ele está dando hoje, mas como você vai lidar com essas situações e essas informações ao longo da sua vida, daqui para sempre. Sim. Não é só na sua disciplina. Eu penso muito que essa é uma dificuldade, às vezes, com os adultos, né? Que têm acesso hoje à informação e muitas vezes são levados, né, a um engano, a um equívoco, mas com os adolescentes, com as crianças ainda mais, porque eles estão crescendo numa geração que está com a tecnologia o tempo todo. Sim. E a gente sabe que a criança, o adolescente é um ser humano em formação, ainda não está completamente desenvolvido, e o senso crítico não foi completamente desenvolvido, né? Então ele está sujeito a ser influenciado por coisas que nem sempre vão ser legais para ele. Então, realmente, cabe a nós, enquanto professores, fazer essa mediação, né, entre os conteúdos, tentar mostrar para os alunos os caminhos, né, a serem seguidos a partir do nosso próprio senso crítico, mas é complicado. Ser professor mediador, né? Ser esse professor que media é muito mais complexo. Dá muito mais trabalho você chegar lá e replicar um monte de coisa. Dá muito mais trabalho porque, acho que a professora falou bem, hoje os nossos alunos têm na mão uma infinidade de dados. Exatamente. Mas transformar o dado em conhecimento exige um trabalho de apurar aquilo, né? De conhecer, de discutir, de pesquisar, de procurar outras fontes. A gente vive aí esse fenômeno das fake news, né? Então, o trabalho docente nesse sentido, ele é muito mais forte, muito mais potente e nesse estabelecimento desses links, né? Em como eu transformo dados, informação em conhecimento. Tem muita informação, mas pouca construção. Exatamente. De profundidade em nada. Exatamente. Antigamente, olha só, a gente tá meio saudosista aqui. Mas o pessoal falava que tinha leitor de livro de orelha, ou de orelha de livro. Né? Que era aquele que só passava rapidinho, só lembra? Ia na orelha do livro e falava assim, esse livro fala sobre isso, isso e isso. Mas ele não tinha lido nada. Mas você perguntava para ele, ele conhecia todos os livros possíveis. Sim. Hoje nós temos as pessoas assim, informadas sobre tudo, mas sem nenhum tipo de construção de conhecimento, sem nenhuma profundidade. Mesmo. E isso é muito trágico, porque tudo vai ficar no raso. Tudo na superfície. E olha só a responsabilidade nossa em fazer com que eles busquem essa profundidade. Bom, você ouviu falar sobre isso, mas sabe de onde veio? Por que começou? Quem falou primeiro? Qual o dado disso? Qual o indicador que traz essa... que isso vai transformar? Enfim, não se reflete sobre as coisas. E o que eu faço com isso? Né? O que eu faço com esse conhecimento? A pessoa não sabe nem mais onde que ela viu, porque são tantas informações o tempo todo. Meu tio me mandou no zap. Fonte, né? Fonte. Quando a gente pensa nas principais redes sociais, hoje a gente tem um molde de um vídeo no máximo 1 minuto. Então, assim, o que você consegue construir com algo de 1 minuto? Isso aí. É muito pouco. Aí você tem a dificuldade da leitura, né? Vai ler um livro, o cara vai ficar 4 horas lendo um livro? Nunca. Ele tem um vídeo em 1 minuto na mão dele para resumir aquilo. Então, olha só como a gente está... E agora, você sabe, Chico, pensando aí nesse mundo tão acelerado que a gente vive, nessa verdadeira sociedade do espetáculo, né, em que a gente trabalha muito com as roupagens e pouco com a essência, olha quanto a docência se faz necessária, né? Não apenas para a gente discutir essas questões, mas para que a gente estabeleça vínculos verdadeiramente humanos. Né? Por quê? Porque o conhecimento só se dá na construção com o outro. Então, cada vez mais, a gente precisa pensar
a licenciatura, mas também os espaços que ela ocupa, seja a universidade, seja a educação básica, como espaços de construção de afetos. Sim. Não afeto naquele sentido homem-mulher ou um carinho físico, mas de vínculos, né? De estar junto, de se tornar humano. Né? Porque a humanidade ela é construída. Então, acho que escolas acolhedoras, espaços acolhedores, em que o diálogo é a potência, né? Em que as pessoas podem trazer diferentes ideias, diferentes posicionamentos, e que a gente não vai sair em guerra, né? Que a gente não vai sair brigando no corredor. Esse cuidado, né, essa empatia com o outro é o que cada vez mais a gente precisa. E acho que aí é que também reside o cerne da docência, porque o professor, ele é o grande articulador disso. É ele que vai fazer as pontes necessárias entre os diferentes pontos de vista para que aquele ser humano seja respeitado na sua individualidade, no seu posicionamento. Né? Então, acho que esse é um ponto-chave, e o que eu penso muito é o quanto a licenciatura ela é fomentadora disso. A professora estava falando das práticas, né? A gente vem num crescente desde 2009, mudando a característica do ensino superior. Eu fui coordenadora de curso superior aí mais de 10 anos, né? Pegamos aí um bojo de mudanças. Então, o que a gente percebe, né, com as novas diretrizes, as práticas de ensino, o estágio supervisionado, que é colocar esse aluno dentro da escola para ir tecendo essas relações. Nas licenciaturas temos 4 estágios. Exatamente, exatamente. É esse link para não ficar apartado o que eu aprendo no ensino superior com aquilo que eu vivo na educação básica. Né? Então, isso é mais do que necessário, é esse movimento, e é bacana pontuar, você que tem interesse em ser professor, você vai poder viver essa experiência, e é de fato uma experiência de ter um parceiro mais experiente, que é aquele professor regente, te auxiliando a pensar como fazer, né? Então, acho que esse é um ponto central da nossa profissão, e que algumas profissões têm. Então, por exemplo, quando a gente pensa na medicina, a medicina tem a residência, que é justamente essa vivência, não é? É o preceptor, né? Exatamente. A professora falou em afeto, eu não vou deixar de comentar aqui, porque o afeto de um docente, né, nesse sentido que a professora estabeleceu, muito bem feito, ele faz com que outros se tornem também professores. Eu me tornei professor porque um professor da faculdade, tá? Quando eu estava fazendo graduação, falou para mim, Chico, e eu não era aquele aluno CDF não, tá? Ele falou, mas você tem característica para ser professor. Você tem que terminar essa faculdade, você vai fazer uma pós-graduação, vai fazer um mestrado, vai não sei o quê, e você vai dar aula junto comigo ainda. Você vai ser professor aqui com a gente. Eu não tinha essa visão, olha só. Eu não tinha. Não era uma proposta de carreira para mim. Mas abriu as portas. E aí, e isso aconteceu naturalmente. Até hoje, quando eu encontro ele, falo, culpado é você. E ficou. Você acha que você vai esquecer um professor desse? Nunca. E eu falo pro pessoal aqui, quase que semanalmente, falo assim, uma palavra que você fale a um aluno, uma orientação que você dá no momento de dúvida, de incerteza, de não sei... e você consegue orientar aquele aluno, você consegue abrir os olhos dele para algo, eternamente esse aluno é grato a você. É verdade. Eternamente ele terá esse vínculo, olha só, por mais distante que ele esteja, esse vínculo energético, esse vínculo sentimental, esse vínculo emocional, vai estar presente. Então, é isso que faz com que a gente, que o Reinaldo falou que arrepia, olha aqui, ó, faz com que a gente acorde todo dia para trabalhar quando você está na educação. Porque você tem alunos que passaram por você há 20 anos, que ainda estão lá lembrando de você em algum momento, em alguma fala sua, alguma coisa. Fala, puxa vida, olha o que o professor falou. E é por isso que a gente está aqui. Perfeito. Então a gente tem que ser professor para que outros queiram estar aqui também no futuro. Incentivar isso.
Nós temos que incentivar, porque é uma carreira que não é a família não vai falar para você ser professor. Raramente, né? Raramente, né? Na verdade, eu falo o contrário. Tem certeza? Vai ser médico, vai passar licenciatura e ser professor. É muito difícil. Mas aí quando você encontra alguém nesse ambiente que olha pra você e fala, poxa, você tem características interessantes, vai lá, é uma área legal, não sei o quê. Aquilo te motiva e você vai. É verdade. É interessante isso que você falou, professor, porque é engraçado, porque eu gosto muito de um autor, inclusive eu como bom bakhtiniano, né, tem uma frase dele que ele diz assim, não há álibi para a existência, né, e eu gosto de dizer que não há álibi para ser professor. Então assim, se você entra dentro da sala de aula, você está gerando sentido. Não adianta. Você está gerando sentido. Mesmo que você diga, hoje eu não vou fazer nada. Né? Hoje eu não estou afim. Vamos fazer a aulinha do soninho. Não, você já está gerando um sentido. Né? Você está fazendo alguma coisa. Né? Esse professor que falou isso para você, às vezes não era a intenção dele. Muitas vezes, talvez, ele só estava... Ele tinha outra intenção. Né? Mas ele gerou essa intenção e mudou a tua vida. Né? Fez o que você é hoje. Né? Ele mudou a tua vida, ele deu um direcionamento na tua vida, né? E professor, o que você diz em sala de aula vai mudar a vida de alguém, né? Vai mudar, né? Então, eu assim, até brinco ele, é o da Atena. A gente tinha apelidado ele de Atena. Fernando Neto, se ele assistir aqui, um abraço, professor. Vai mudar. Então, assim, cara, e assim, tudo que a gente fala, não só o que falamos, né? O que vestimos, a posição do meu corpo, né? Eu sempre falo assim, né? O professor é um grande ator. Né? A gente entra na nossa sala, é um grande palco. E, como um grande ator que somos, temos que ter muita responsabilidade ética e estética ao entrarmos em uma sala de aula. Porque, cara, é muita responsabilidade. Com certeza. O que você faz lá, cada gesto, cada entonação, o texto que você estuda, a respiração. Cara, o fato de você falar para a turma... Já gerou um sentido. Já gerou um sentido, cara. E quantos desse daí tem hoje em dia? Porra, aqui você fala... Cara, já gerou, tá, sabe? Se você repetir isso performaticamente várias vezes, já gerou um sentido, já comunicou. É isso aí. Né? Então, assim, ser professor tem que ter essa responsabilidade ética e estética. Você falou comunicação, Reinaldo. Semana passada ou retrasada, conversando com o pessoal aqui da nossa equipe acadêmica, eu trouxe uma frase que eu não vou lembrar o autor, mas eu vou citar a frase porque ela é bacana e serve nesse contexto. Comunicação não é o que você fala, é que o outro entende. Exatamente. E para o professor, isso é tão importante, porque você tem que pensar no seu público, como ele está assimilando aquilo que você está passando na sua comunicação, a verbal e a não verbal. Isso é muito relevante. Eu gosto muito da ideia de verbo visual. Né? Porque que é duas coisas, né? A visualidade e a verbal se complementando. Né? O estudante tem o verbal, o escrito e o não verbal. As duas se comunicam, passam um sentido a partir dessa comunicação. Que a gente fala, o profissional da relação somos nós. Exatamente. O aluno é aluno. Quem é o profissional ali? Somos nós, então nós temos essa responsabilidade. Toda comunicação a gente sempre tem que pensar que quem vai criar o sentido é o receptor. A gente está falando, mas isso vai ser recebido pelo outro e vai ser interpretado pelo outro a partir do que nós lemos. Então... E do que ele conhece. Então, realmente, quando o Reinaldo fala do verbo visual, tem que ser pensado sempre. Porque os alunos, eles estão olhando, eles estão tendo você como exemplo, você está lá, eles estão reparando em casa. Principalmente cada detalhe. Quanto mais tique, então, se tiver tique, então eles sabem todos. Eles reparam em tudo. Então, realmente, a maneira como nós nos portamos, do pequeno ao grande gesto, é ela que vai ditar. E a ideia, assim, não é que você vai incentivar ou não vai incentivar. A questão, assim, é que postura você tá mostrando enquanto... Não é, eu acho que não é, a busca aqui não é nem exemplo de vida. Não é isso. Né? É direcionamento. Quem que é esse professor? Né? Qual que é o papel dele? Né?
é bem complexo, né? É um sujeito signo, né? Esse sujeito tá lá para gerar signos. Vem cheio de representações, representação. Né? É uma responsabilidade, gente. É uma responsabilidade muito grande. Você não é só responsável pelaquilo que você ensina, mas pelaquilo que você comunica, é ali, né? Exatamente. Que você é ali em sala de aula. Você é responsável por isso. Muito bom. Nossa, a gente falou tão bem agora que o pessoal acabou, pararam. Falou, nossa, Não, deu até aquele 1 minuto assim, É aquela né? pausa para pensar. Legal. Pausa pra gente pensar. Eu vou jogar outro índice aqui para vocês, porque tá muito legal a conversa. A gente tem um número de concluintes em licenciaturas que vem caindo ano a ano. Então, de 2010 para 2000, estou vendo um dado aqui, para 2021, caiu de 123 mil formados em 2010, só para a gente ter um número aí. E em 2021, 111. Olha só, caiu 12 mil pessoas a menos se formando por ano em licenciatura. Olha que número grande, chocante, pensando no país, tá? E a gente vê que no EAD, por exemplo, que é o nosso formato aqui com as licenciaturas, e que é maravilhoso porque você dá acesso a pessoas que não teriam essa possibilidade de estudar presencialmente, porque na região dele não tem faculdade. A gente já tem uma restrição muito grande de faculdades de licenciatura por aí. Sim. Imagina em diversas regiões. Na região aqui em Marília mesmo, a gente consegue pensar na falta de licenciatura Pois é. das que a gente oferece aqui na faculdade mesmo. Pois é. Só pedagogia aqui. Só que no EAD nós temos um dado que ele é muito importante para entender também esse número. Quando você tem mais alunos no EAD, e que desde 2020 já tem muito mais ingressante em EAD do que no presencial, no Brasil todo de forma geral, não só a licenciatura, e esse número esse ano está batendo na casa de 70 e poucos %, é muito significativo, mas no EAD você tem uma desistência maior. Então você acaba, nesses cursos mais difíceis, por exemplo, de exatas, sim, o índice de alunos que não terminam essa graduação, essa licenciatura, é muito alto. Então aí a desistência aumenta, a evasão aumenta e você vai tendo também menos pessoas formadas. Então não é só o ingressante, também tem a permanência que nós falamos no começo, sim, né? Exatamente, então, nesse sentido o da acesso e a permanência. Nos currículos mais difíceis, vamos dizer assim, de forma geral, o cara que gosta de matemática não é difícil matemática, não, mas para nós é. Então você vai para matemática, para física e para química, você tem um índice de evasão ainda mais alto. A gente estava com o professor Marcos semana passada, né? Marcos Piratello, professor de física nosso, e ele contando que lá na graduação dele, quando aluno, hoje ele já é doutor, dá aula na Universidade Estadual também, mas ele, quanto aluno, não tinha aluno que não ficava de DP ou que demorasse 4 anos para fazer a licenciatura em física. Não existia ninguém que se formava em 4 anos. Se formar em 5, você estava bem avançado, lucro, né? No lucro, a maioria em 6. E nesse percurso, muitos desistem. Falam, pô, isso não é para mim, cara. A classe começa com 50, formava 8, 6. E aí você imagina também essa realidade hoje, né? Transposta aí para o EAD. Um dos dados, né, que eu estava vendo, né, lendo também sobre o censo, foi que hoje nós temos 2,5 milhões de vagas ociosas. Sim. Para as licenciaturas. Então, assim, é muita coisa. E principalmente no setor privado, né, se a gente pensar que é onde se concentram os cursos da universidade pública, vão ser menores, obviamente, tem menos universidades públicas. E menos vagas, né? Menos vagas. Mas também estava pensando numa outra coisa que foi abordada, né? Eu estava lendo, na verdade, uma reportagem da revista da pesquisa FAPESP, né? FAPESP, agência de fomento aqui do estado de São Paulo. Que era mais ou menos o que a gente falou, né? Acho que chamava Cadê os Professores? É apagão dos professores, que eles usaram esse termo. Mas aí a profissional que escreveu, né? Ela fala que para esses cursos, nessas exatas, uma forma de diminuir a evasão seria tornar um pouco mais interdisciplinar, talvez, as graduações, porque os alunos se especializam muito em coisas muito difíceis, sendo que, na realidade da sala de aula, você não vai chegar naquele ponto. Porque você vai trabalhar com o básico. Verdade.
Então, é uma maneira de talvez fazer, é uma proposta, né? Mas E é legal, uma reflexão, porque é uma maneira de diminuir um pouco, porque realmente é muito difícil, mas capacitar esses profissionais para estarem na sala de aula, principalmente, eu vi, é uma licenciatura. Exatamente nesse ponto aí, eu li uma matéria também, falando que a derivação dessas licenciaturas veio do bacharelado. E no bacharelado, então, eles tinham todo esse tipo de profundidade de cálculos, de situações muito difíceis, e aí você transferiu isso para a licenciatura. E você só inseriu as disciplinas de formação, né? Mas ela está muito vinculada ainda ao bacharelado. Então, ela não tem aquela característica totalmente direcionada, e isso tem a ver com as diretrizes curriculares nacionais. Claro. Não é com a faculdade em si. Sim. As próprias diretrizes têm ainda essas dificuldades. Se você tirar determinadas disciplinas de um currículo de física, por exemplo, você vai passar por uma avaliação do MEC, vem o avaliador e fala assim, mas você não está dando eletromagnetismo até não sei na onde, você não está dando termodinâmica até não sei na onde. Ele não vai pensar nessa questão do que é aplicável em sala de aula. Ele vai pensar no conteúdo. Infelizmente, a gente ainda tem, então, essa discussão, que é muito pertinente, de como lidar com uma formação de licenciatura que seja aplicável. Sim. E não para você saber de tudo de física, mas aplicar 10% na sala de aula. Para quê? A gente sabe que chega num teste, por mais que a gente tenha um conhecimento específico e consiga passar muito para os nossos alunos, busque desenvolver, né, mais em determinados aspectos, o currículo ele vai chegar até certo ponto, até porque você não tem como trabalhar um conteúdo muito específico que você aprende na universidade com o seu aluno que está no primeiro colegial, por exemplo, primeiro ano do ensino médio. A Letícia também denunciou a idade. O primeiro colegial, não é. Agora é só ensino médio, tá, Na minha época era colegial. Mas sabe, professores, eu recorto essa fala que você falou, dessa ideia do professor, né, que não tem um curso que consiga se formar em 4 anos, né? Novamente, eu gosto muito dessa ideia dos sentidos, né? Eu fico imaginando como que um estudante que está imaginando entrar agora nesse curso de licenciatura ouve isso, né? Ele ouve demais. Isso, né? E fala, poxa vida, né? Já é difícil. Eu já estou pensando se eu vou. Agora, nossa, ninguém conseguiu formar em 4 anos. Será que eu vou conseguir? Né? Eu serei esse único. Eu gosto, obviamente, eu não compreendo como é que funciona as exatas, imagino que deve ser realmente muito difícil. Mas, né? mas sabe, Reinaldo, antes de você continuar, eu já ouvi de muito professor que tem prazer em reprovar aluno. Isso, é esse ponto que eu queria falar com da você. minha disciplina ninguém passa, vai... 5% vai passar. Isso, aí vida. Que eu queria chegar, né? Aí que eu acho importante. Quero fazer um e daí ponto a gente faz um link daquela importância. A gente estava conversando anteriormente sobre o professor licenciado, né? Nós que trabalhamos com a licenciatura sabemos que isso é uma das coisas mais horrendas da educação, né? Você ter esse prazer de reprovar o aluno em virtude da dificuldade da tua quase tua crime, disciplina. Né? Isso é horrível mesmo, né? E eu tive a sorte no meu mestrado, meu doutorado, de ter um orientador, o professor Jean Carlos Gonçalves, que ele tinha uma máxima que ele falava assim, o processo de doutoramento e de mestrado, ele não deve ser sofrido, né? Não, fazer do mestrado e fazer doutorado não é sofrer. Se você estiver sofrendo, peça para mudar de orientador. Porque é para ser prazeroso, é para gostar, a pesquisa tem que dar prazer, né? Isso não significa que é fácil, ele falou. Não significa que, né, você vai deitar e vai dormir, depois na hora que você acordar, sua tese, sua dissertação vai estar pronta. Mas você tem que ter prazer nisso, né? Você tem que achar sentido nisso para a tua vida. E a partir de quando você vai encontrando sentido, né? Você vai vendo o sentido da pesquisa, você vai tendo vai dar uma puta de uma pesquisa, né? E cara, isso faz muito sentido pra gente pensar sobre isso. E realmente, né, foi uma pesquisa muito interessante e tá tendo trabalhos bem bacanas aí
E é isso, cara, né? É muito complicado quando a gente pensa aí, quando a gente toma essa postura de professor, né? Dizer assim, olha, na minha disciplina é frágil, né? Esse discurso de, olha, na minha disciplina ninguém passa, né? E daí eu coloco ela como uma disciplina boa em virtude disso, né? Eu acho que a minha disciplina ela é boa como todo mundo passa. Né? Claro. Se todo mundo passa na minha disciplina, né? Daí é legal, né? Porque, pô, que legal. Conseguiu, porque né? todo mundo conseguiu, todo mundo assimilou, né? Teve um processo avaliativo legal, teve uma metodologia bacana, todo mundo conseguiu. E vai acontecer de ter alunos com mais dificuldades? Claro, Óbvio, porque é pertinente. óbvio. A tal da curva de Gauss, né? Antigamente se usava, claro, né? claro. Tem uma parte que vai ter dificuldade, uma parte que vai ser super... E a parte que vai estar dentro do contexto de ser aprovado, mas com nota mediana. Sim. Então, faz parte do processo educacional. Você não pode todo mundo reprovar e nem todo mundo aprovado com 10. Aí Exatamente, também alguma aí coisa tem fez alguma coisa diferente. complicada aí, né? É o professor Papai Noel, o pessoal chamava antigamente. Não, né? Existe aí suas, né? Se todo mundo reprova, né? Existe aí um momento de repensar a estrutura, né? Tem alguma coisa aí que alguma coisa... há um discurso, né? Existe alguma coisa dizendo que alguma coisa deve ser repensada. E acho que isso que o Reinaldo trouxe, que o Chico também traz com essa fala, tem muito a ver com a concepção de avaliação que a gente tem. Também é. Né? A gente avalia para quê? Né? É para ferrar o aluno? Isso. Aliás, eu até dou um passo mais atrás. Ela é intrinsecamente ligada com uma concepção de avaliação, mas ela também é ligada com uma concepção de conhecimento. Então, eu ensino para quê? Para que eu ensino? Né? Qual é o norte que está ali naquela disciplina, naquele contexto? Se a gente parte de um pressuposto que ensinar estabelece uma relação com uma produção de conhecimento e que esse conhecimento ele tem que gerar mudanças para a vida, esse é um caminho. Se eu parto de um princípio que o conhecimento é uma caixinha isolada e que se você só vai usar aquilo em determinadas situações é outra. Se eu parto de uma concepção de avaliação de que todo mundo pode saber e é capaz de aprender, eu direciono os meus caminhos para um lado. Se eu parto do princípio que só é bom aquele que não consegue, então eu tenho que fazer suar, né, chorar, ficar à noite... É outra, né? E outra, a gente tem que pensar, trabalhando aí com essa questão de avaliação, que a avaliação, ela é sempre luz e espelho, né? Ela é luz porque ela ilumina o caminho daquilo que o meu aluno ainda não sabe e o que ele precisa aprender, mas ela é espelho porque ela reflete as minhas concepções, o modo como eu ensino. E aí, no ensino superior, isso é muito mais presente. Porque se a gente pegar aqui esses dados que o Chico trouxe, né, que hoje o EAD trabalha com quase 70% dos ingressantes do Brasil nas licenciaturas, né? Vejam que dado é esse. Então, as disciplinas em EAD, elas têm que ter esse perfil de poder trilhar junto com o aluno caminhos para a sua permanência, né? E a gente trabalha, o professor Reinaldo está falando que está produzindo aí a disciplina de gestão de sala de aula, gravou as aulas, mas nós trabalhamos com diversos processos avaliativos também durante a disciplina, não é uma simples prova. Exatamente. Como é que ele vai replicar isso depois? Ele vai ficar com aquilo que você falou do espelho, ele vai aplicar uma provona lá e pronto. E mesmo na educação básica, a gente não trabalha com um único instrumento avaliativo. Né? Hoje, os regimentos escolares, nós temos algumas normativas legais e eles têm que privilegiar, no mínimo, 3 instrumentos avaliativos diferenciados. Não é só a prova. É isso aí. Né? Justamente para a gente entender a complexidade desse processo e as individualidades que estão presentes ali. Né? Já falaram das inteligências múltiplas faz tempo, né? Exatamente. E onde estão sendo aplicadas? Eu lembro que eu estudei isso faz muito tempo. Eu também. Múltiplas. Inteligências múltiplas, metodologias ativas, não são coisas novas. Né? A gente vem falando isso desde a década de 80. Né? Parece ultramoderno, não é nada novo. Na verdade, ela está conversando agora. Isso tudo está conversando agora, principalmente com as tecnologias, né? A inteligência artificial. Mas esse negócio aí já está há muito tempo que a gente vem discutindo isso. Não é nada novo. Mas eu gosto muito da fala, né, da professora quando ela fala dessa questão de ser um espelho,
Porque realmente, quando a gente pensa nesse professor que gosta de ser um carrasco, isso está falando sobre ele, não sobre os alunos, não sobre o quanto disciplina. A disciplina, o quanto eles são capazes de aprender esse conteúdo. Porque o que ele está falando é simplesmente que ele é um professor que quer agir daquele jeito. Exatamente. E se esforça para complicar ele vai a vida. atingir o objetivo, Exato, é muito óbvio. E vai marcar o seu aluno negativamente. Se você vai lá e faz uma prova muito difícil, provavelmente esse professor não é aquele que dá o melhor conteúdo. E aí, óbvio, o resultado vai ser um espelho. E como que eu vou querer ser professor olhando para isso? Exatamente. É traumático você pensar nesse processo. E como que eu vou valorizar o professor, né, enquanto sociedade, olhando para ele. Exatamente. Para além de ser, né? Como que eu vou dar valor? Porque toda vez que eu vou pensar no professor, eu vou lembrar daquele cara lá. Pô, que cara chato. Não. É mais ou menos nesse sentido, né? É isso mesmo. Professora, como é que é quando chega lá uma diretora ou não sei o que, e fala assim, eu não tenho professor na minha escola, o que a gente faz? Como é que funciona isso? Agora é uma curiosidade. Eu não escuto isso, hein? Na verdade, dentro da rede estadual, a gente tem alguns mecanismos de ingresso. Né? Então, a gente tem os processos seletivos, agora mesmo, com esse último concurso, nós temos as 15 mil vagas, mais de 290 mil inscritos. Então, vocês vejam aí a quantidade de vaga e a quantidade de inscritos. Todos aqueles que foram aprovados, mas que não estão dentro do quadro das 15 mil vagas, eles passam a compor o nosso quadro de professores eventuais. Dos eventuais. Né? Aqui no estado de São Paulo, a gente chama de categoria O. Categoria O, isso, é o que a gente ouve toda a escola. Né? Categoria eu sou O. O O é aquele profissional que ele tem um contrato por Isso aí. tempo determinado. Né? Ele é um contratado, diferente de um professor titular. Então, a gente tem esses mecanismos de entrada dentro do setor público, temos cadastros emergenciais que a gente também costuma abrir quando você percebe a falta de áreas muito específicas. Então, Marília, como a gente tinha conversado antes, a gente tem a falta das exatas, a gente tem a falta da arte, que né, que são cursos aí. Professora de arte, eu também sou, mas são cursos cada vez mais difíceis da gente ter os licenciandos, e a gente sabe o quanto elas são disciplinas mobilizadoras, haja vista aí o retorno da obrigatoriedade delas no ensino médio agora, nessa última minuta do MEC. Né? Então, a gente vai encontrando as estratégias para trazer, chamar para a profissão. E acho que uma das grandes chamadas é justamente a carreira docente ser valorizada no estado de São Paulo. Né? Então, dentro desse novo concurso público, dessas 15 mil vagas, elas estão distribuídas aí num percentual muito maior de 40 horas, que é o que a gente chama de jornada ampliada, e o salário inicial é de R$5 mil, né? E um tanto de jornada completa, que seria em torno aí das 25 horas, que deve estar valendo aí em torno de 3 mil e alguma coisa. Né? E aí você tem, sendo professor, obviamente, o efetivo, porque aí você tem carreira, né? Você vai avançando conforme você faz uma especialização, um mestrado, um doutorado, as outras estratégias de desenvolvimento profissional que o Estado de São Paulo oferece, e você pode chegar aí à casa dos R$13 mil hoje. Né? Então, é bacana pensar nessas estratégias que as políticas públicas nos trazem de valorização para que esse estudante da licenciatura e esse profissional ingressante, ele também veja sentido ao longo da sua trajetória enquanto profissional da rede pública. Exatamente, pensando em carreira. Acho que esse é um ponto excelente. Por outro lado, a gente também tem que pensar que ser professor não terminei a faculdade, acabou. Agora eu já sei tudo que eu preciso, fiz o concurso ou o processo seletivo, ingressei e acabou. Não, você tem todo um trabalho de constância, de formação continuada. Tanto no estrito sensu, no lato sensu, academicamente falando, né, as especializações e tal, mas a gente também tem uma formação continuada da vivência da prática, em que a gente vai discutir nesse contexto, situações que permeiam o ensino. Então, metodologias ativas é um dos temas que são discutidos nessa formação, gestão de sala de aula, inteligência, né, socioemocional, cada vez mais necessária
nesse contexto. Para quê? Para que ele também, fora as formações que a própria Seduc oferece, né? A gente tem uma escola de formação de professores no estado de São Paulo que pensa a formação continuada para que esse docente possa ir trabalhando. E a diretoria, enquanto um braço da rede estadual, ela tem esse grande papel de articular. Então, a gente tem as demandas estaduais e as demandas que são próprias, que são características desta região e que a gente vai investindo nessa atuação. Mas o que a gente propõe é isso, é que as pessoas fiquem atentas, que elas se inscrevam, né, que elas não percam as oportunidades de acesso, porque a gente tem muitas escolas enquanto campo de trabalho, para receber professor. E tem alguns estados, eu não sei como é que está isso agora aqui no estado de São Paulo, a professora vai poder falar, e se o Reinaldo souber também lá do Paraná, tem muitos estados que já permitem que o aluno cursando licenciatura no terceiro ano, sim, aluno do último ano, já ingresse no terceiro ou no quarto ano, já entre para atuar nas escolas. Sim, aqui no estado de São Paulo a gente já tem já é antigo, não é uma novidade isso. Regulamentado. Né? Já é regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação. Então, o aluno do último ano, ele já compreendeu ali uma quantidade de carga horária, né? Ele já pode atuar. Então, a gente tem muitos estudantes que, inclusive, fazem faculdade, né, tanto privada quanto pública, e que já compõem o nosso quadro de servidores contratados. Olha o que a gente está falando aqui de plano de carreira. Então, com 3 anos que você faz a sua graduação, a sua licenciatura, você já pode estar atuando profissionalmente na área. Exatamente. Outros cursos não dão isso, gente. Não dão isso. Isso é uma vantagem. No Paraná também. Aí. Há a possibilidade do ingresso do estudante no terceiro ano no processo seletivo simplificado. Isso mesmo. Obviamente, o professor formado, ele tem uma pontuação maior. Diferente. Inclusive, eu entrei no magistério pelo processo seletivo simplificado. Quando eu iniciei a faculdade, meu primeiro contrato, meu primeiro emprego da vida, com 18 anos, foi entrar numa sala de ensino médio de terceiro ano. Nossa! Com 18 anos. Olha! Pelo processo seletivo simplificado também. A mesma escola que eu terminei o ensino médio. Que legal! A mesma escola que eu terminei o ensino médio, eu entrei como professor, né? Naquela época eu podia o segundo ano. Isso não vou falar que ideia. Não revela. 2000 e alguma coisa. Eu entrei... Então tá cedo. Tá ali. 2000 e comecinho lá. Daí eu também comecei, depois prestei concurso também e continuei. Mas hoje tem essa possibilidade no Paraná também, pelo processo seletivo simplificado. E até em concursos eu já vi, até concursos formais falando que... Não, mas inclusive, eu fiz o concurso quando eu estava no segundo ano. Eu fiz o concurso quando eu estava no segundo ano da licenciatura, e teve todo um processo, um trâmite judicial, inclusive eu falei, vou fazer para ver como é que é, né? E foi chamado quando eu tinha terminado de me formar. E daí eu inclusive tive que fazer uma formação colação de gabinete para poder tomar posse no concurso. Antecipou a colação para poder assumir. Porque muitos editais, eles colocam na entrega do título, na entrega da posse, o certificado. Exatamente. Então, dá a possibilidade dos estudantes prestarem o concurso e até serem chamados, já está com foi o que a aconteceu titulação. Comigo, Tá vendo? Isso é muito importante que todos saibam, para ver como nós estamos falando aqui da escassez dessa área e como essa escassez vai gerando mecanismos também para que quem está estudando, para que quem está pretendendo se formar nas licenciaturas, tenha um vasto campo de trabalho já aberto aí. Sim. Não vai faltar emprego para esse pessoal? Não vai faltar. Gente, não vai faltar emprego. Existem profissões que elas se perdem ao longo do tempo, não é? Mas se tem uma profissão que ela tem uma perenidade, né? Ela é perene, é a docência. É a docência. Talvez contornos se modifiquem, como hoje a gente vê, né? Mas ela permanece. Por quê? Porque ela tem na sua essência aquilo que a gente falou antes, que é o humano. Né? Então, isso não se modifica. Não. O que mais, Letícia? Deixa eu pensar. Nós estamos indo para um caminho muito bonito, assim, de convencimento das pessoas. Eu acho que é
sempre é importante falar, o professor é uma profissão que não vai se extinguir. Todo mundo sempre foi aluno. E todo mundo em algum momento ensinou, né? Como a professora falou. E o que a gente vê, né, de acordo com o censo, com esse número de vagas, é justamente isso. Principalmente quando a gente pensa nas que estão com maior escassez, são as exatas e artes, que são os cursos que menos formam pessoas. Essas vagas, elas estão disponíveis, a gente sabe, a gente vê o quanto de profissionais o mercado da educação, né, falando até como mercado mesmo, a área privada também sofre com a falta dos profissionais. Por que um professor, os ditos professores de cursinho, trabalham 3 turnos por dia, todo dia, de segunda a sexta? Porque os cursinhos investem um grande dinheiro neles, eles ganham bastante dinheiro. Então, porque tem falta. Então, assim, o que a gente vê é que realmente as licenciaturas, hoje, embora haja desvalorização, em algum outro momento, daqui a alguns anos, com certeza. Eu vai ser o aposto demais oposto, nisso. porque em algum momento esse quadro vai ter que virar. Porque senão... Eu acho que já está virando. Já está virando. A gente tem percebido, né? Já está devagarzinho. Nós estamos no começo desse processo. Mas já é um mesmo. processo existente. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente fala de, talvez, esse apagão lá para 2040, se o pessoal tomar consciência agora que isso vai acontecer, eles vão entrar antes e vão surfar na crista da onda. Com certeza. Esses vão surfar na crista da onda. Esses alunos nossos de hoje, ou os que estão entrando agora, vão se formar daqui 3, 4 anos, é hora que eles vão ter um bom olhar do mercado para eles. Com certeza. É isso, gente. Alguém quer dar uma palavra final? Assim como alguém já falou para nós que a gente podia ser professor, vocês vão falar para alguém aí. Você vai ser professor. Como é que vai ser para a gente já caminhar para o encerramento? Acho que já está... O tema acho que foi bem abordado. Eu tô muito feliz pela nossa conversa aqui. Ninguém aqui tem nenhuma pretensão de ditar regra, de falar como é que deve ser ou que não deve ser. Mas nós estamos aqui conversando sobre o assunto. E toda conversa sobre esse assunto, ela é produtiva. Toda. Perfeito. Porque vai levar a gente a pensar sobre isso, refletir sobre isso e poder compartilhar, né? De alguma forma. Eu gosto dessa ideia de conversa, né? Porque ela é um convite, né? É um convite, daí eu gosto de citar o Caetano, professor. Essa é um convite para ver a dor e a delícia de ser professor. A dor e a delícia de ser professor. Porque, assim, convidar mesmo todas e todos para ter a persistência, né, do magistério. Porque realmente, a gente tem boas perspectivas. Eu acho que nós esperançamos, novamente chamando o Freire a conversa, porque se nós não esperançarmos, nós não conseguimos viver, né, nessa vida. Então nós esperançamos novas perspectivas, e não é só esperançar nem inocente não, a partir de dados, nós vemos que existe aí perspectivas muito boas para nossa carreira, e nós convidamos pessoas boas também, né, para pensar a educação, para estar nas salas de aulas, né, e aí lutar, né, brigar também, né, pensar a educação junto conosco e fazer com que isso, que na esperança aí de dias melhores, dias melhores ainda, possamos ter aí uma educação melhor aí no nosso país, né? Vamos junto. Estamos todos aqui para isso, né? Para melhorar a educação do país. Exatamente. Muito obrigado, gente, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu também quero agradecer o pessoal da UCA pelo convite. É sempre um prazer, né, tá aqui, debater de educação, que é a nossa grande força motriz, e concordo com o professor Reinaldo. Eu acho que as pessoas que têm interesse em fazer as suas licenciaturas, né, ou que ainda não sabem o que querem fazer, conheçam, porque o Chico falou, esse é um caminho sem volta, no bom sentido, no melhor sentido possível. Né? De fato, ser professor, ele nos energiza, ele nos alimenta, né? Todos nós conseguimos manter as nossas vidas com este salário, né? Ninguém aqui está numa situação, né? Exatamente, pelo contrário, né? Então, ela é uma profissão que ela tem uma valorização social, ainda necessita de uma maior valorização financeira, política, mas isso também se deve a uma conjuntura de construção desse cenário, né? E a tendência
é que isso melhore. A isso tendência é aí. que isso melhore. Porque quanto mais escassez de algo, mais procurado ele é e mais bem pago ele é. Né? Então, a lógica do mercado a qual todos nós estamos inseridos, felizmente ou infelizmente, ela nos direciona para esse caminho. Né? Então, faço aí o convite e também coloco a Diretoria de Ensino Região Marília à disposição para que a gente possa discutir essas questões, converse sobre formação de professores, formação continuada, e fica aí o meu convite. Assim que a gente tiver com as novas datas em aberto, eu volto para a gente conversar sobre isso. E é o viés, a professora está falando, vamos falar é o viés de crescimento. Com certeza. Nosso viés é de crescimento, não tem como, não vai. certeza. É de crescimento, é de melhora. Para encerrar, só agradecer, né, os professores pela participação, agradecer ao Chico que topou, quando eu falei para ele, olha, eu vi a revista da FAPESP, eu falei, olha, isso daqui dá um nosso UCACast, que ele já tinha falado um tempo, que a gente tinha que fazer um junto, porque desde que eu entrei na faculdade a gente ainda não tinha gravado o UCACast. Mas é sempre um prazer, como uma licenciada, né, falar sobre educação. Acho que pensando aqui durante a conversa, consegui lembrar de professores que me influenciaram a seguir esse caminho, e hoje estou aqui no papel de professora, falando sobre essa importância, enfim. Foi um bate-papo muito gostoso e produtivo, e espero novos encontros também. É isso aí. Bom, eu agradeço todo mundo, os que estão aqui na mesa conosco, os que estão nos assistindo, e com certeza vão deixar os comentários deles, nas vivências deles. Você pode saber que vai ter uma chuva de comentário. O pessoal que está na escola, que vivencia isso que a gente falou e tudo mais, vai ter um monte. E é isso mesmo que a gente espera. A Faculdade Católica, com essa proposta do UCACast, a gente já trouxe aqui de diversas áreas, né? Inclusive um de licenciatura que a gente fez, que foi muito bacana, que ampliou o olhar das pessoas para essa licenciatura, foi um de Geografia. Foi muito legal, a gente fez com a professora Larissa, chamado Geografia da Vida. Quem não assistiu, vai lá assistir, porque ampliou o leque. A pessoa acha que Geografia vai só estudar mapa e pô, né? E ela trouxe aqui parâmetros muito interessantes. Então a gente sempre gosta de trazer um olhar, um descobrimento, um conhecimento que ainda não foi ali explorado em disciplinas. Não dá pra gente falar tudo isso que a gente falou aqui dentro de uma disciplina formal do curso. Então essa conversa é para isso. Então eu fico muito feliz da gente ter recebido vocês aqui hoje e levar toda essa proposta de reflexão, de pensamento para cada um de vocês. De novo, nós não colocamos aqui nenhuma regra de como devem ser as coisas, nada disso. Estamos pensando junto com vocês. Pensem aí também e juntem-se a nós, né? Juntem-se a nós na docência, porque você vê que está todo mundo sorrindo aqui. Né? Então, esse lado nós temos, né? A gente se diverte, a gente é feliz com isso e a gente se energiza, se alimenta diariamente com a educação, tá certo? Um abraço a todos, encerramos por aqui o nosso episódio de hoje. Até mais!